Fala, futuros doutores, galera padrão ouro, Team Cérebro Total, tudo bem com vocês? Bom, voltamos aqui hoje com mais um Quero Ser Médico News para os íntimos, QSM News. E eu destaquei para vocês aqui hoje, na semana, 3 notícias legais, espero que vocês gostem. Então a primeira notícia eu peguei na verdade de um site que é da Academia Americana de Asma, Alergia e Imunologia e fala sobre o vício dos sprays nasais. Eu vejo muita gente que, cara, é viciada em spray nasal. O cara não consegue andar sem aquele tubinho de spray nasal lá, Sorine, Aturgil, Alegra, e sempre tá lá. Se o cara fica sem aquilo, o cara fica desesperado. Então, o spray nasal, ele pode causar vício? Sim ou não? Aí no site eu achei a seguinte resposta: depende do spray nasal. Se for um spray nasal que tenha soro fisiológico, salina, ele não vai levar ao vício, tá? Ele não vai levar ao vício porque ele não tem nenhum princípio ativo que gere a vasoconstrição, que é o que vai levar a pessoa a querer usar aquilo cada vez mais e constantemente. Existem outros também sprays que têm corticoide, que são anti-inflamatórios. Esses também podem não levar ao vício, mas aí a chance de ter efeito colateral é bem grande, porque esses corticoides podem cair na corrente sanguínea e exercer efeitos sistêmicos. Então o mais perigoso que pode levar o cara a ter aquele uso contínuo do spray nasal são os que têm vasoconstritores nasais, tá? Por exemplo, a nafasolina, beleza? Então, primeira coisa, pode causar o vício? Pode. Tá? E quando que você começa a perceber que a pessoa está viciada naquele negócio? Quando ela começa a ter um uso contínuo daquilo, quando ela percebe que se ela não usar o spray, ela não consegue respirar bem, e depois que ela começa a usar esse spray de modo contínuo, quando ela fica sem, ela vai ter uma vasodilatação de rebote, porque o efeito farmacológico desses sprays é chegar nos vasos sanguíneos do nariz e exercer uma vasoconstrição. E essa vasoconstrição ela vai reduzir a congestão nasal, que é o que faz a pessoa respirar melhor. Só que esse efeito ele não é muito duradouro. Então depois que você tem uma vasoconstrição, quando usa o spray, a gente vai ter uma vasodilatação de rebote. E nesse processo o rebote pode ser muito pior do que o que estava antes, o que força a pessoa a usar de novo. Então quais são os sintomas do que a pessoa começa a estar ali no desespero de usar o spray? Quando começa a sentir a congestão toda hora que não usou o spray, tá? Quando sentir que o spray não está funcionando mais, e aí ela vai ter que aumentar a dose, aumentar a frequência ou procurar outros mais potentes. Quando tem sinal de emergência para usar, ou seja, desespero, quero usar esse spray, pelo amor de Deus. Tem gente que dorme com o spray, gente, do lado da cama ali, anda com 2 frascos na bolsa, na mochila, porque se faltar um tem outro de reserva. Tem gente que se sair de casa sem o spray fica desesperado, não consegue funcionar. Eu já vi isso acontecer e eu acho que vocês também já viram, tá? E também outro sinal também importante é que a pessoa só consegue respirar normal quando usa um. Então esses 4 sinais são os sinais que a pessoa está ficando já dependente desse spray nasal. E daí, cara, como é que é a solução? O que você tem que fazer? Primeira coisa, o uso contínuo, além de dar essa dependência aí, física e psíquica, também pode levar a danos teciduais, tá? Porque a vasoconstrição excessiva, o uso excessivo, ele pode levar até um processo de isquemia, falta de oxigênio nas células do nosso nariz. E existem casos que eu já vi que aconteceu necrose do septo nasal. Então toma cuidado. Além disso, esses fármacos, eles são estimulantes adrenérgicos. Quando a pessoa usa demais, eles podem cair na corrente sanguínea sistêmica e podem levar a taquicardia, aumento da pressão ou até mesmo arritmia. Então toma cuidado. A solução é você ir reduzindo o uso e procurar alternativas, ou seja, um spray que ao invés de ter esses compostos tem ali soro fisiológico. Então se liga aí, cuidado, tá? Notícia aqui da Academia Americana de Asma, Alergia e Imunologia. Próximo. Eu peguei aqui uma notícia da Universidade de Nottingham, do Reino Unido, onde estavam estudando um composto da maconha, que é o chamado delta-9 tetraidrocanabivarina.
Esse composto ele foi usado em 62 pacientes, tá? Que tinham diabetes mellitus tipo 2. É aquela diabetes que não depende da insulina, que a pessoa adquire ao longo do tempo. Geralmente a pessoa é obesa, tem pressão alta, glicose alta, índice de massa corporal alto. E foi mostrado nesses testes laboratoriais com essa substância da maconha que ela conseguia reduzir os níveis do sangue de insulina, de glicose, e que ela conseguia melhorar a função das células beta-pancreáticas, que são as células que produzem insulina. E nas pessoas que têm esse diabetes tipo 2, com o passar do tempo, essas células vão entrando meio que numa estafa, vão ficando cansadas e começam a perder a função. Num estágio mais final da doença, né, se ela for não controlada, essas células podem perder realmente a função, tá? Então isso aqui se mostrou uma nova alternativa. É claro que mais testes devem ser feitos, mas é uma nova descoberta para ser usada aí nesse arsenal de fármacos que são utilizados hoje para tratar quem tem diabetes tipo 2. Lembrando que isso não quer dizer que fumar maconha vai ajudar a tratar diabetes tipo 2, tá, gente? É apenas um composto que está presente na planta, beleza? E, além do mais, outros também são usados, né? Outros canabinoides são usados como analgésicos, como indutores da fome em pacientes que fazem quimioterapia, tá? Então existem vários princípios aí da maconha que podem ser usados de modo aí para beneficiar a saúde da população. E a outra notícia que eu peguei deixa eu ver onde é que foi o site aqui. Foi de uma empresa, né? Que também tinha atrelado aqui num site que é o Medical News, que é um site que eu visito, uma empresa chamada Asterias Bioterapêuticos. Asterias Bioterapêuticos. Essa empresa aqui ela é especialista em utilização de células-tronco para regenerar traumas, tá? Regenerar tecidos. E foi relatado aqui que teve um paciente, um cara chamado Chris, na Califórnia, que ele sofreu um acidente de carro e sofreu um trauma cervical no pescoço que gerou nele tetraplegia. E aí ele entrou no programa de testes dessa empresa, tá? Que é a Asterias Bioterapêuticos, onde essa empresa usava uma linhagem de célula-tronco, uma linhagem proveniente dos oligodendrócitos. O oligodendrócito é uma célula que está presente no nosso sistema nervoso central, que vai gerar a bainha de mielina, que é uma estrutura que envolve os axônios dos neurônios e ajuda a propagar o impulso nervoso com mais velocidade. E essas células-tronco que essa empresa usa, ela foi batizada como AST-OPC1. Então foi administrado nesse paciente doses crescentes dessa célula-tronco, bem no local do trauma, bem na região que ele foi danificado aqui na medula cervical. E aí, depois de 2 semanas, né, verificou-se por meio de análises microscópicas que o tecido começou a se regenerar, o orifício da lesão começou a ser preenchido pelas células-tronco, que estavam se diferenciando em novas células. E o mais legal é que com 2 semanas ele começou a exercer movimentação do braço, o braço direito, e depois de 2 meses ele começou a escrever o seu próprio nome, ele começou a ter movimentos mais avançados, e depois de 6 meses ele começou a escovar os dentes, era capaz de pentear o cabelo e até mesmo abraçar os seus familiares. Então eu achei essa notícia muito legal, muito foda na verdade, porque acima de tudo essa aqui é uma área que me interessa, a área de terapia celular, regeneração celular, e isso aqui, gente, é o futuro mesmo da medicina, né? A célula-tronco, tomara Deus, tomara os cientistas, os pensadores, que os estudos dessa área avancem, porque isso aqui realmente vai ajudar muito a população com vários casos de trauma, de infarto, enfim. Então esse foi o nosso Quero Ser Médico News essa semana. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte aí o vídeo, se inscreve no canal, compartilha para dar essa força. E um recado para vocês: chora agora, reaprovado. Se não aguenta, não se envolve, chama que vem. Nos vemos aonde? Nos plantões por aí. Grande abraço, até a próxima. Tchau.